Bom, a gente vai iniciar aqui a aula da tarde, porque já deu a hora, né? Já são 1h22, ou seja, a gente já combinou de começar, então eu vou começar. Mesmo que não tenha ninguém, né? Depois vocês, quem puder assiste, quem quiser tirar alguma dúvida ainda hoje, só aparecer que eu vou continuar a aula. Estou gravando e vou enviar, tá bom? Então vocês vão receber de todo jeito a aula. Então vamos lá para a continuação da aula de sistema respiratório. Então, a gente já falou da tensão superficial, ou pressão superficial, né? A atração das moléculas de água na superfície em contato com o ar. E essa pressão superficial nos alvéolos, a gente também já falou um pouquinho, né? Ela vai causar uma força de atração que vai fazer com que esses alvéolos fechem, né? E aí acontece o colapso alveolar, que é os alvéolos se fecharem e vai terminar causando uma asfixia, né? A pessoa vai ficar sem ar. Então, o que acontece é que as células que revestem esse alvéolo, eles produzem uma substância que é chamada de surfactante pulmonar, que é formada de fosfolipídios, proteínas e íons. Essa substância, ela tem um efeito semelhante a um detergente, né? E ela quebra essa tensão superficial aqui do alvéolo e destrói, né, essa força de atração e diminui aí a chance do colapso alveolar, né, desse alvéolo se fechar, tá certo? Então, é uma questão de proteção do próprio corpo. A gente falou também que em casos médicos, né, em casos de fisioterapia respiratória, alguma coisa assim, pode chegar a usar o surfactante, como é que diz? Artificial, né, que é vendido, né, que é comercializado para pessoas que estão com dificuldade de respiração, tá? Eles auxiliam aí no processo, justamente quebrando essa tensão superficial que acontece no líquido que sobrepõe, né, aqui as paredes dos alvéolos. Então a gente tem uma outra lei que se chama lei de Laplace, que fala o seguinte: quanto maior o raio, né, quanto maior esse raiozinho de um tubo, maior a tensão das suas paredes, tá? Então, quanto mais largo for o tubo, mais fácil, né, vai ser dele colapsar, dele colabar, dele fechar, certo? Então, quanto maior, mais largo for um tubo, maior a chance dessa tensão acontecer e do tubo se fechar. Então, essa lei de Laplace, ela é responsável por esse fenômeno, que tem a ver com o raio aqui dos alvéolos, que nem todos os alvéolos têm exatamente o mesmo tamanho, tá? Então, o raio do alvéolo vai interferir na distribuição do ar, certo? Então, aqui vocês estão vendo a pressão 1, né? A pressão desse alvéolo de cá, que é menor, ela vai ter a tensão 1 e o Rzinho 1, que é menor, né? Então, vai causar uma tensão maior, uma pressão maior. E aqui, nesse alvéolozinho de cá, a gente está vendo uma tensão 2, uma pressão 2 e um raio 2. Então, o raio 2 é maior, a tensão vai ser menor e a pressão vai ser menor, certo? Então, em relação ao raio, certo? Que a gente chama isso de lei de Laplace. Então, existe essa questão, né, dessas diferentes distribuições por questão de pressão, por tamanho dos alvéolos, é um fator de agravamento em caso de enfisema, né, que é aquele pulmão flácido, tá? É importante. Outra questão importante é a medição da capacidade pulmonar, que eu falei para vocês, né? Para saber se a pessoa está com uma capacidade pulmonar boa, existe um aparelho chamado espirômetro, né, que é usado justamente para medir essa capacidade. A pessoa bota isso aqui na boca, e ela sopra aqui dentro e enche esse cilindro aqui de ar. Esse cilindro ele vai estar dentro de um tubinho, né, contendo água, e esse tubinho é graduado e ele vai medir essa capacidade aí justamente em milímetros de água, tá? Então essa pressão é medida aqui em milímetros de água. Então, através desse aparelhinho aqui, a gente vai medir a capacidade pulmonar. Então,
a gente vai ter o que a gente chama de volume corrente, que é aquela quantidade de ar que entra e sai do seu pulmão enquanto você está respirando de forma relaxada, né? Quando eu digo a você assim, faça uma inspiração, aí você bota para dentro muito mais ar do que normalmente você está usando ali dessa capacidade. Então, o volume corrente é aquele ar que fica entrando e saindo e você relaxado. Quando eu digo inspira, aí você vai dar aquela fungada e vai botar bem muito ar para dentro. Isso daqui é o que a gente chama de volume inspiratório de reserva, tá? O volume de reserva inspiratório. Aquela quantidade de ar que você consegue colocar para dentro. Então, da mesma forma, eu posso dizer assim, expira. Aí você vai botar para fora muito mais ar do que aquela quantidade que você estava colocando. Então, você vai ter esse volumezinho de ar, que é o volume de reserva expiratório, né? Aqui também. E vocês vão ver que vocês podem colocar o máximo para dentro e depois o máximo para fora, que é a capacidade inspiratória e a capacidade expiratória. As duas juntas a gente chama de capacidade vital. É o quanto que você consegue botar para dentro e para fora, é o máximo. Né? Mas vocês estão vendo aqui nesse gráfico que existe ainda o que a gente chama de volume residual. Esse volume residual é uma quantidade de ar que você não consegue botar para fora. Mesmo querendo, mesmo fazendo a expiração toda, botando toda a sua força para expirar, você não vai colocar essa quantidade de ar para fora. Isso é o ar que fica dentro dos alvéolos, que o alvéolo não pode se fechar completamente, senão ele cola, né? Então o alvéolo ele vai ficar abertinho, cheio de ar, e aí você coloca esse ar para fora, mas não todo. Então esse arzinho que fica aqui, ele vai manter esse volume residual. A gente consegue tirar esse volume com a pessoa morta, né? A gente consegue fechar todo o pulmão, achatar o pulmão até que saia todo o ar de dentro, e aí sim a gente vê a capacidade pulmonar total, certo? Mas a capacidade pulmonar total a gente não consegue botar para fora na pessoa viva, certo? Continuando. Aquilo que a gente chama de vias aéreas, né? São aquelas vias que vão passar o ar. Então, a gente tem a função básica dessas vias, é aquecer, umedecer e filtrar. Né? Então, aqui dentro do nariz, a gente tem as vibriças, né? Que são esses pelinhos do nariz, que não permitem que partículas grandes entrem. A gente tem também o muco, né? Aquele muco que fica recobrindo as vias aéreas e tem a função de aderir ali partículas de poeira, sujeira que está no ar e que a gente não quer que vá para dentro do pulmão. Então, essas vias aéreas, esses caninhos, eles são feitos de placas de cartilagem. Ele também tem músculo, né, que segura ele consegue aumentar ou diminuir o raio desse canozinho, né, das vias. E tem o epitélio, que é o tecido de revestimento, né, a pele, vamos dizer assim, de dentro do caninho, tá? E a gente tem o muco, né, que eu acabei de falar. O muco ele reveste, umedece e protege. Ele tem ali anticorpos, ele tem um monte de coisa de proteção, enzimas, tá? E aqui ele fica em cima dessas célulazinhas. Aqui vocês estão vendo justamente o epitélio, né, no microscópio, que são essas célulazinhas que recobrem essas vias aéreas. E aqui vocês estão vendo os cílios, né? Vocês estão vendo aqui que essas células elas são células ciliadas. Então a gente chama isso de epitélio ciliar, porque ele tem cílios. Esses cílios eles funcionam como uma vassourinha que ele fica botando para fora o muco. Ele joga esse muco daqui para fora para eliminar, né, essa sujeira que está sendo acumulada ali. As pessoas que são fumantes, a primeira coisa que elas perdem é o cílio, né? Esses cíliozinhos aqui, eles são super sensíveis e a fumaça do cigarro, ele destrói esses cílios. E aí as pessoas que são fumantes começam logo a ficar com aquele pigarro, né? Por quê? Porque elas não conseguem botar o muco para fora sozinho, porque os cílios já não estão mais ali. E a gente tem o controle dessa musculatura bronquiolar, né?
eu falei para vocês que os brônquios eles têm músculos aqui em volta, né? Então, o que acontece é que, às vezes, entra alguma coisa nesse ar que a gente está colocando, algum gás tóxico ou alguma partícula que faz mal, e aí o corpo, naturalmente, reflexo, ele fecha. Ele tenta fechar o brônquio para que aquilo não continue entrando, para você não ficar intoxicado ou não ficar com alergia. Então, o que acontece é que existem estímulos, né, por hormônios que vão fechar essa musculatura e eliminar, né, evitar a entrada de gás ou partícula que faça mal a você. Isso também acontece muito em questões para asmático, né? Isso é a pessoa que é asmática, ela é muito sensível e termina fechando muito os brônquios com qualquer coisa, né, com qualquer facilidade, poeira, algum gás, alguma coisa que faz mal, e aí ela termina ficando sem ar, né, que é o que a gente chama de cansaço, né? A pessoa fica cansada. Outros reflexos são a tosse e o espirro, né? Nesse reflexo, o que a gente faz é fazer uma inspiração rápida, né? Fecha a glote, fecha a garganta e contrai a musculatura, aumentando muito a pressão no interior dos pulmões, e depois a glote se abre rapidamente, fazendo uma explosão de ar em alta velocidade, na intenção de jogar aquilo que esteja talvez obstruindo a garganta para fora, né? A mesma coisa é o espirro, a diferença é que o que vai se fechar é a úvula, né? Aquele negocinho que fica pendurado no fundo da garganta, né? Então, o espirro é uma questão que está relacionada mais às vias nasais, né? O nariz, para desobstruir o nariz. E a tosse é para desobstruir os brônquios, né? E traqueia, alguma coisa mais interna, tá? A gente tem também a questão da vocalização, que é a passagem do ar pelas pregas vocais, né, que fazem com que a gente fale. Então, a gente tem a fonação, que é a abertura e fechamento dessa musculatura daqui, que vai controlar a passagem do ar e a vibração das pregas vocais, tá, para fazer o som. E a gente tem a articulação da boca, né, lábio, língua, e o céu da boca, que é o palato, para poder controlar as vocalizações, né, as diferentes falas, né? As vocais, as consoantes, né? Então, a gente vai ter também o controle disso no centro de fala, lá no sistema nervoso central, que vai controlar a fala da gente, né? Que são justamente esse movimento aí das pregas vocais, que está ilustrado aqui embaixo. Aqui eu estou mostrando nessa tabela para vocês a composição do ar, e aqui vocês veem em nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e umidade, né? A água. Então, vocês veem que o ar atmosférico ele entra com grande concentração de nitrogênio, grande concentração de oxigênio, baixa concentração de gás carbônico e baixa concentração de água. Ele vai ser umidificado, né? Ele vai ter mais ou menos a mesma quantidade de nitrogênio, mais ou menos a mesma quantidade de oxigênio. O que aumentou foi a água. Depois ele vai entrar nos alvéolos, lá no fundinho dos pulmões, e aí ele vai ter a mesma quantidade de nitrogênio, a mesma quantidade, né, um pouquinho menos de oxigênio, um pouquinho mais de gás carbônico e aquela mesma quantidade de água. Depois, o que bota para fora? A gente bota para fora o ar, mesma quantidade de nitrogênio praticamente, o oxigênio diminuiu, o CO2 aumentou muito e a água aumentou em relação aqui ao primeiro, né? Então, a gente perde muita água durante a respiração, né? É uma das maiores fontes de desidratação e a gente não consegue controlar isso. Realmente é uma questão natural da fisiologia do ser humano. O ar alveolar, ele é um ar de substituição lenta, né? Uma partícula ela entra e ela vai sendo vagarosamente retirada, né? Ela demora várias respirações para poder sair. Então, isso faz com que não haja mudanças repentinas na qualidade do ar, tá? Para que não haja uma mudança drástica no ar que está ali. Então, toda vez que você respira, você não tira todo o ar dali de dentro e bota um ar totalmente novo. Você vai, aos poucos, botando um pouquinho mais e tirando um pouquinho mais. Botando um pouquinho mais e tirando um pouquinho mais. Então, a substituição é lenta, para evitar mudanças bruscas, tá? Imagine que você entra num lugar onde tem um gás tóxico, e se esse gás entrasse de uma vez, você ia morrer logo. Então, isso é um movimento de proteção mesmo, certo? Então, a quantidade de oxigênio absorvida pelo sangue
e entrada pela ventilação é calculada, né, com base nessa ventilação. Quanto mais a gente ventila, mais oxigênio é colocado para dentro do sangue, e quanto mais a gente ventila, mais oxigênio é colocado para fora do sangue, né, CO2. Então, é o oposto. A difusão desses gases ele vai acontecer lá nos alvéolos, justamente, vocês estão vendo aqui, a quantidade de vasinhos, de capilares que recobre os alvéolos. Então, a gente chama isso de malha de capilares, que é uma lâmina de sangue que fica em volta desses alvéolos, e é justamente o ar, o oxigênio vai entrar, né, vai se difundir, passar pela parede do alvéolo, passar pela parede do vaso e entrar no sangue, tá? Então, essa parede a gente chama de membrana respiratória, tá? Então, ela é super grandona, né? Porque ela recobre bem todos os alvéolozinhos, e aí a gente vai ter uma superfície em torno de 70 metros quadrados para uma pessoa saudável, né? Que nunca teve nenhum problema respiratório, cirurgia nem nada, tá? Então, essa pessoa ela tem uma superfície que vai estar fazendo essa troca, né? A hematose. A difusão dos gases vai acontecer passando por essa membrana respiratória, onde ela vai ter que passar pela camada de líquido, vai passar pela célula do alvéolo, vai passar pela membranazinha de matriz entre as células, vai passar pela célula que recobre o vaso e entrar em contato com o líquido do plasma e com a hemácia, que é a principal célula que vai estar transportando o oxigênio e transportando o CO2 para tirar, né? O oxigênio para botar no tecido e o CO2 para tirar. Então, essa espessura da membrana ela pode variar, por exemplo, no edema, né? Isso daqui pode acumular líquido e dificultar a respiração. A área da superfície pode ser modificada, né? Se a gente for somar essa área, ela pode ser dificultada por alguma questão, né? Algum problema, diminuir essa área. Tem a questão do coeficiente de difusão, que é a quantidade de gás carbônico e de oxigênio que consegue se difundir aí por essa membrana. Tem a ver com a composição, tem a ver com o tipo de gás, tem a ver com a composição do sangue, da célula, tudo. E tem as diferenças de pressão, que a gente já trabalhou, né? Vários tipos de pressão vão interferir nessa velocidade de difusão. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a capacidade de difusão de diferentes gases. Então, a gente tem o monóxido de carbono, o CO, a gente tem o oxigênio, né, o O2, e a gente tem o dióxido de carbono, que é o CO2. Observem aqui que o CO2 ele tem uma altíssima capacidade de difusão. A difusão maior é do CO2. Então, o CO2 ele é muito mais fácil de se dissolver, de se difundir na água, certo? De passar por membranas e tal. O oxigênio a gente precisa de um trabalhinho a mais, né? E aqui eu coloquei o monóxido de carbono mais a título de curiosidade. Vocês vejam que ele é bem semelhante ao oxigênio, mas o monóxido de carbono ele é produzido na queima incompleta, né? Então aquela fumaça preta que tem grande quantidade de monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele tem um problema que ele se liga nas células, na hemoglobina, né? Que é a proteína que vai transportar o gás dentro da hemácia, e ele se liga de maneira irreversível. Então, quando o monóxido de carbono, você respira ele se liga na célula e não se desliga mais. E aquela célula não presta mais para transportar. Então, por isso que ele é um gás muito tóxico, né? Que é produzido da queima incompleta de substâncias, né? Que acontece com aquela fumaça preta, né? A fumaça que sai normalmente de escape de carro velho, né? Então, isso é altamente tóxico, tá? Só a título de curiosidade. Eu botei de novo aqui algumas questõezinhas para vocês verem como pode ser cobrada essas informações, tá? Depois vocês dão uma olhadinha com calma. Eu também vou mandar os slides. E estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa. E a gente finaliza agora a aula de respiratório. E eu vou já dar continuidade à aula de visão.